Hoje eu queria falar para você sobre as fases do luto. Existem as fases do luto. E eu penso que essas fases, elas foram feitas para o momento de uma pessoa que perdeu, né? Mas ela serve para alguém que perdeu um relacionamento, que perdeu uma expectativa, que perdeu algo muito importante, significativo, né? A primeira fase é a fase da negação. A gente nega aquela situação. Não, claro que ele não morreu. Ele vai aparecer aqui a qualquer momento. Ou, não, ele não vai morrer não, claro que não vai morrer, né? Nós vamos levar para São Paulo, nós vamos levar para os Estados Unidos, vai dar tudo certo. E às vezes a expectativa já é certa, né, de morte. Embora eu tenha uma fé e eu acredito que Deus pode reverter qualquer situação, principalmente depois do que eu passei com a minha filha. Mas a fase da negação é a primeira fase, essa que a gente reluta para aceitar o diagnóstico, reluta para aceitar que eu terminei um relacionamento. Não, mas esse relacionamento não acabou, a gente vai voltar, né? Então, assim, é uma relutância em aceitar a perda. A segunda fase é a fase da raiva. E aí eu começo a entender que eu perdi ou que aquela pessoa não vai voltar, e aí eu tenho raiva de mim, o que eu podia ter feito para salvar aquela pessoa, eu tenho raiva do médico que tá dizendo esse diagnóstico, sabe de nada esse médico, eu fiquei com raiva do médico. O médico falou pra mim que a minha filha ia demorar muitos anos para recuperar do negócio do fígado. Eu falei, ele não sabe de nada, ele não conhece o Deus que eu sirvo, não sabe de nada o que ele tá falando. É a fase da raiva. E assim, e essa raiva a gente pode até projetar em Deus também. Tem raiva, por que Deus levou meu marido, por que Deus permitiu que meu filho fosse embora, por que Deus permitiu que a minha esposa morresse de câncer, né? Então, assim, agora fiquei eu e os meus filhos. É a fase da raiva. Depois vem uma fase de negociação, de barganha. Que aí eu viro para Deus e falo assim, Senhor, se o Senhor salvar o meu filho, eu vou fazer tal e tal coisa. Ou, por exemplo, eu tô com um comportamento errado, se a partir de hoje, se o Senhor salvar meu filho, minha filha, meu marido, eu nunca mais vou fumar. É um exemplo. Ou a pessoa que já morreu, né? Senhor, trazer de volta, né? Se essa situação se reverter, eu nunca mais vou fazer tal coisa. Você começa a barganhar. E essa é a terceira etapa. E aí nós vamos para a quarta etapa, que é uma etapa mais difícil, porém significa que essa pessoa está elaborando o luto, a gente chama, né? Que é a fase da depressão. Então a pessoa entra naquele momento de que ela realmente perdeu, mas ela ainda não aceitou porque ela ainda está relutando, sofrendo aquela perda. E essas fases são importantes, a gente passa por elas. Algumas fases, elas às vezes se misturam, né? Até você chegar na fase final, que é a fase da aceitação mesmo. E quem para nessa fase da depressão, demora demais a elaborar o luto, né? Já atendemos famílias dessa forma. Não sei se eles vão assistir esse vídeo, né? Mas eu atendi um casal de senhores que perderam o filho de uma forma muito drástica, né? O rapaz foi numa festa de casamento, comeu o que todo mundo comeu, ele passou mal de intoxicação alimentar, entrou num dia, detectaram uma bactéria, internou para tomar um antibiótico, dormiu no hospital, no outro dia parece que de manhã já não estava mais mexendo as pernas, e de tarde deu parada cardíaca, morreu. Então, assim, toda morte brusca, né, é mais difícil de aceitar. Morte por acidente, morte por suicídio, né, morte por essas doenças drásticas, assim, que leva a pessoa de uma forma muito brusca. É muito difícil a gente aceitar, é muito difícil você pensar que a pessoa que tá aqui do seu lado hoje, amanhã ela não tá. Então, como fazer isso, né, como aceitar isso? Eu me lembro da minha filha, eu falava assim, Senhor, o Senhor tem que me dar força, porque eu tenho outro filho lá em casa para cuidar. O que eu vou dizer para ele? Que ela não vai voltar? Ele ficava perguntando dela, ele nem falava, ele perguntava apontando o dedinho. Eles tinham 1 ano e 4 meses, são gêmeos, meus filhos. Então, você que tá passando por uma situação de perda, ou já passou, eu quero dizer isso para você, ou que tá com medo de alguém perto de você morrer, né? Eu acredito que Deus pode sim salvar essa pessoa, né? Se ela ainda não faleceu, se ela tem um diagnóstico terrível, eu acredito sim que isso, um diagnóstico não quer dizer uma oficialidade de morte. Então sim, você pode ter esperança, mas se faleceu, né? Se a pessoa faleceu, você precisa voltar a viver.
Você precisa voltar a viver. Eu sei que não é fácil e não tô dizendo que você tem que fazer isso de uma vez, mas existem pessoas do seu lado, seu marido, seus outros filhos, né, sua esposa, seu esposo, não sei quem você perdeu, né? Existe uma sequência. E se aquela pessoa que faleceu tivesse aqui, ela não ia querer isso para você, que você tivesse paralisado a sua vida, né? Ela ia querer que você seguisse, que você fosse feliz. Você ainda tem um tempo de vida aqui. Você não morreu. Infelizmente, eu ouvi dessa mãe, né? Assim, eu que devia ter morrido. Eu sou idosa, eu que tinha que ter morrido. Ele tinha tanta coisa para viver ainda. Não foi assim que aconteceu, né? E a gente não pode reverter essa situação, mas você pode. Eu sempre indico, né? Se é uma parte do luto importante, você fazer um álbum de fotos de lembrança dessa pessoa, você escolher um dia que você se lembre dessa pessoa, assim, de uma forma comemorativa, por exemplo, o dia do aniversário, o dia das mães, que é muito sofrido quando se perde um filho, né? Esses dias são dias que você pode memorar essa pessoa, mas nos demais dias você se levantar, se erguer, faz alguma coisa. Por exemplo, já vi pessoas que tiveram doenças e os pais fizeram ONGs que ajudam pessoas vítimas dessa mesma doença. Faz alguma coisa produtiva que sirva, né, de modelo, que sirva de orgulho para aquela pessoa que você perdeu. Ah, então eu vou ser uma pessoa boa, eu vou trabalhar, eu vou fazer algo de bom, né? Isso é importante para você não permanecer nessa fase da depressão, né? O luto é terrível, perder um bebê é horrível, mas precisa ser desfeito o quarto do bebê, precisa ser desfeito o quarto desse filho, né, que faleceu. Você precisa desapegar, não da pessoa que ele foi, mas das coisas que ele tinha, sim, né? E a pessoa que ele foi, essa pessoa nunca vai morrer, porque ela tá sempre com você, sempre nas suas memórias, nas memórias de quem ama, né? E quem amou e ainda ama essa pessoa que faleceu. E eu quero dizer pra você que eu sinto muito que você tenha perdido essa pessoa, mas eu gostaria muito que você se levantasse. Que você se levantasse, mesmo que fosse devagar, um passo atrás do outro. Coloca objetivos, né, que você antes de perder essa pessoa gostaria de ter realizado, para você começar a dar passos pequenos em direção a isso, para você sair dessa fase da depressão que não é saudável para você e para ninguém que está ao seu redor. Tá bom? Se você quiser contar a sua dor, conta aqui pra gente embaixo nos comentários, né? Quem você perdeu, como que você tá lidando, tá? Um abraço.